Seja muito bem-vindo a este momento, agora todos juntos com Flávio Porto, em uma só voz. Bem-vindo, Flávio. Oi, Sabrina, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Né? Começar a falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Flávio Porto, meu nome artístico é Jackson Flávio. Eu sou um artista plástico apaixonado nesse momento, como artista, é onde eu consigo traduzir algumas das minhas experiências. Eu trabalho, na verdade, assim, a minha arte ela nasce num momento que eu misturo o passado com o presente. Eu comecei a fazer aulas de arte, pintura a óleo com 12 anos de idade na Noruega, na Escandinávia. Então, inclusive tem até uma foto minha do meu primeiro quadro com 12 anos, está muito legal, pintando as paisagens nórdicas, né? Um momento muito interessante. Os meus pais, que sempre gostaram muito de arte, sempre me incentivaram. Então, comecei cedo. Depois disso, eu me formei em design gráfico, fui designer durante bastante tempo. E no paralelo, eu fui desenvolvendo quadros, não em escala, mas em profundidade, tá? Em momentos de inspiração, algumas técnicas diferentes, guache, óleo. E aí, quando chegou na época da pandemia, que a gente ficou bastante tempo em casa, eu quis desenvolver um momento de qualidade com a minha filha Agatha Flora. E aí eu falei assim, Agatha, vamos pintar junto, né? Eu pintava quando eu era mais novo, vamos estabelecer essa relação. E aí, nesse momento, e foi curioso, porque na época da pandemia muitas coisas surgiram, né? E ressurgiu essa coisa em mim. E aí, antes de começar, eu desenvolvi um plano, né? Eu sou marqueteiro, trabalho com marketing, né, desde sempre, basicamente. Depois do design, eu acabei entrando para publicidade, marketing e tal. Aí eu falei, bom, se eu for voltar a pintar, vamos fazer um plano de negócio, né? E esse plano era para entender como que eu iria refletir e qual estilo artístico eu ia desenvolver de forma que eu gostasse, de forma que eu tivesse de forma que fosse tecnicamente possível para mim, né? E de forma que eu conseguisse, através de uma assinatura minha, conversar com o público. E aí eu fiz um mix entre alguns grandes artistas, né? Como Picasso, Miró, Basquiat, e aí, e aí eu fiz um Muito mix bacana. e tentei desenvolver o meu estilo próprio. Então, uma identidade própria. E aí eu comecei junto com ela, né? Aí eu montei um perfil no Instagram, comecei a postar e o público já começou a reagir, né? No passado, lá, 30 anos atrás, não tinha mídias sociais, né? Então agora já tem. Ainda bem, né? A sua filha já vai ter uma trajetória diferente da sua, porque ela vai ter um pouco mais de acesso a outras pessoas pelo alcance maior pela internet, que realmente, na sua época, quando eu comecei também assim. Inclusive, quero aproveitar e mandar um grande salve, um grande beijo para o meu mestre, Sérgio César, que também é conhecido internacionalmente, e que iniciou as lições, me ensinar tanto desenho, telas e também esculturas, trabalhei muito arte, mas nessa idade, né, eu queria até que você, agora que está trabalhando com a sua filha e está vendo esse despertar nela, e acho até pela sua influência, quem foi que te influenciou? Como é que você, até em tenra idade, né, se descobriu como artista? Como você sentiu essa vontade, essa necessidade de se expressar dessa maneira, através desse tipo de arte, e resolveu encontrar nas telas uma outra forma de olhar o mundo e de fazer a sua voz ser ouvida? Eu
eu sempre fui um pouco inquieto, né? Sempre tive bastante energia. O fato de eu ter morado na Europa bastante tempo e ser brasileiro, eu tive um mix cultural assim que ajudou a, a refletir dessa forma a minha arte, né? O abstrato, um abstrato europeu, uma brasilidade, uma coisa meio carnavalesca, né? E com traços até um pouco infantil, digamos assim, que traz uma pureza, né? É, aí entra as minhas influências também, dos artistas que eu sempre acompanhei. Os meus pais sempre nos levaram, em todos os lugares que a gente foi, viajou, sempre nos museus de arte, né? E aí, desde pequeno, lá você tá bebendo daquela água, né? E também sempre gostei de desenhar. Toda criança gosta de desenhar, mas eu gostava de desenhar bastante, assim. E aí acabou desenvolvendo isso daí, né? É claro que depois de um tempo, quando eu retornei após a pandemia, eu já retornei adulto e com know-how de desenvolver um plano, né? Aí já tinha a questão do talento, da veia artística, aliada já a um propósito, né? É, Mas você acha que fez essa diferença, essa influência cultural do seu meio, do meio ambiente, dessa forma de educação que seus pais te davam, de ter esse acesso aos museus, às bibliotecas? A gente sabe que, inclusive, na Europa é muito abundante, mas aqui no Brasil a gente também tem, né, essa disponibilidade e às vezes não é tão valorizado quanto talvez lá fora seja, né, que a gente tenha talvez uma fonte que seja melhor aproveitada. Mas é o que você faz com a sua filha, é o que você hoje tem por influência, você também faz questão que ela tenha acesso a esses grandes artistas, a essas grandes obras, como modo de influência e de educação, e você acha que isso faz a diferença também para nutrir o artista, que às vezes vai aprender técnicas, mas já tem ali uma espécie de dom, um talento, nem que seja para o olhar para essa forma de experimentação do mundo, é como você também trata com a Agatha esse carinho pela arte? com certeza, com certeza. Tanto que, um, basicamente, todas as grandes exposições, sem dúvida, aqui em Florianópolis, e temos grandes exposições, às vezes, a gente sempre está lá para prestigiar, né? E o próprio acervo do SIC aqui, o acervo do museu é espetacular. Grandes nomes nacionais, e ela adora, e o meu filho Dante também, nós como família, é um evento em família, né? É, é uma forma da gente aproximar, né, eles do que é essencial, né? E a arte é essencial, né? Qualquer tipo de arte, né? O meu caso, a gente trabalha um pouco mais as artes visuais, a música, né? Recentemente eu acabei escrevendo um livro e esse livro ele fala sobre a pirâmide de Maslow, que fala são as necessidades humanas, né? A pirâmide das necessidades básicas até a mais sofisticada, que é a autorrealização. Então, começa com o fisiológico, passa pela etapa da segurança, da etapa social, do autoestima, e aí a última é a autorrealização. Então, essa parte artística, né, ela está lá no topo, né, no momento que você está realizando, e aí a gente. E aí eu volto, né, ao que é essencial para o ser humano, né? Então ela já entende, eles já entendem isso. Assim como os meus pais me fizeram entender cedo também. E me ajudou, né? Me ajudou. Então, depois disso, depois que a gente começou, eu voltei a pintar, né? Após esse momento, eu comecei a perceber que tinha um público e o público estava gostando. É impressionante também que eu comecei a pesquisar muito mais os artistas pelo mundo inteiro e como tem gente boa, né? Como tem coisa maravilhosa para se inspirar, né? Como tem coisa, tem artista espetacular pelo mundo todo, que no passado, né, sem as mídias sociais, a gente tinha dificuldade de ver quem que estava aqui,
né? Quem que estava pelo mundo todo, tal. Então eu acabei me relacionando com muitos artistas, com curadores, buscava os curadores para me apresentar para eles, né? Entrando na indústria, me apresentando. E aí eu continuei esse trabalho fisicamente também. Eu falei, bom, a turma está gostando, eu estou gostando, era importante que eu gostasse também para eu me sentir seguro, né? Os meus filhos estão gostando, minha esposa, minha família, né? Que são sempre os primeiros que gostam, né? São os maiores críticos também. Então, a gente consegue se adequar justamente a uma qualidade com quem é honesto e sincero, fala abertamente conosco e não está preocupado com... Está mais preocupado em dizer a verdade do que com sensibilizar o artista. Então, acho que são as pessoas também que mais agregam, né? Que nos conhecem de outra maneira e sabem, inclusive, como surgiu aquela necessidade de expor dessa forma, de se expressar dessa forma. E quem você é, né? Já enxerga o artista de outra maneira. Então, são os maiores críticos, mas com certeza os que mais ajudam dessa forma também, com a verdade, né? O meu pai, que, enfim, sempre me influenciou muito, nos levava para todos os lugares, os museus e tal, e estudava arte também, fazia aula de aquarela, pintava um pouquinho também. E aí, quando ele começou a ver os meus quadros, ele, né, como esses dois aqui que estão aqui atrás, né, ele falou assim, tá, mas o que é isso? Eu falei, pai, é o jeito que eu estou me expressando, né? Aí ele falava, tá, mas né? E aí eu tentando explicar, né? O estilo, tá? Um estilo mais abstrato, um estilo cru, né? Um estilo meio bruto, né? Entendeu? E aí eu comecei, né? O primeiro desafio foi começar a explicar para o meu pai qual era o meu estilo e por que eu estava trabalhando dessa forma. E aí, depois que eu comecei a interagir um pouco mais com a indústria, eu falei, bom, eu vou tentar fazer uma exposição, né? E por onde começar, né? Aí eu comecei a andar pelo shopping e tal, aí tinha uma pequena galeria no shopping Itaguaçu, aqui em Florianópolis, aí eu bati na porta lá, tinha um nome, não tinha ninguém lá, tinha uma exposição, mas não tinha ninguém, mas tinha um nome lá da curadora, que era a Cris Ribeiro, infelizmente falecida Cris Ribeiro, e que me ajudou muito. E aí eu mandei um e-mail para ela, me apresentando, ela falou assim, tá bom, respondeu e falou, tá bom, vem aqui para a gente se conhecer pessoalmente. Aí eu fui lá, levei o meu perfil do Instagram para mostrar o meu estilo. Aí ela gostou bastante e falou, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma exposição sua aqui. Eu falei, beleza. Aí eu entrei em produção, produzi uns 25 quadros de formatos diferentes, formatos pequenos e médio. Médio desse tamanho aqui, que seria um A2, não é muito grande. E aí fiz a exposição, convidei algumas pessoas, foram umas 60 pessoas, amigos de amigos e tal, e acabou que eu vendi praticamente todos os quadros, né? A minha família comprou alguns, amigos outros e desconhecidos outros, porque os quadros ficaram lá em exposição por um mês, mais ou menos. E aí eu fiquei bem animado, falei, bom, bacana, vamos continuar fazendo o trabalho. A partir disso, eu fui vendendo quadros pela internet, né, pelo perfil, enviava os quadros, participei aí começaram algumas exposições, não muitas exposições, mas aí na sequência eu participei da Fundação Assis aqui com uma exposição, aí depois fui para o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, para participar na Quinta Bienal do Livro, tema México, e aí eu fiz 2 quadros inspirados na Frida, esse aqui é um deles, né? Tem o gato, as flores, tem algumas poesias dela em volta. Essa aqui é uma das minhas principais personagens, travestida de Frida, né? Eu montei, lá no início, eu montei uma personagem que seria meio que a minha marca, né? E o nome dessa personagem é a Margot. E a Margot, o público curtiu ela, simpatizou com ela, e aí eu faço diversos tipos de Margot, né? É uma linha personagem assim, né? Como eu sempre gostei de arte e eu acompanhava os artistas de rua,
grafiteiros, mais artistas de rua mesmo, no Rio de Janeiro, eu percebia que eles faziam um trabalho de fixação e repetição baseado em personagens, né? Então eu começava a ver os personagens sendo repetidos pelos muros do Rio de Janeiro, e aí eu começava a identificar quem era quem através dessa linguagem que eles adotavam, uma linha gráfica, assim, artística. E aí eu falei, essa ideia de fazer um personagem fixa, né? E as pessoas se identificam com personagens. E aí, nessa primeira exposição que eu fiz lá no Shopping Itaguaçu, foi uma revista de um amigo meu, o André, a revista Travel SC, aqui de Santa Catarina. E aí ele fez cobertura da exposição e falou, Flávio, você não quer fazer a minha próxima capa de revista, que a revista dele é voltada para cultura, estilo de vida, tal. Aí eu falei, pô, André, adoraria, muito obrigado pela oportunidade. E aí eu peguei esse quadro aqui, e aí a gente fez a capa da revista dele, a revista Travel. Nessa revista tem um artigo sobre mim, algumas fotos e tal, e aí a coisa começou a andar. O mais bacana é que na era digital, uma peça impressa, revista, tradicional, conservadora, deu um resultado tão grande como eu vou contar para vocês agora. E essa revista estava sendo veiculada lá em Garopaba, região de praia, aqui no sul do estado. E aí, de repente, entra em contato uma pessoa comigo, chamada Constança Nardi, e fala assim, Flávio, eu estou aqui em Garopaba, passando férias, e eu peguei a revista Travel aqui, eu gostei muito da sua arte, na capa e tal. Eu gostaria de bater um papo com você. Eu represento uma marca de luxo na França, em Paris. É uma marca de bolsas, e eu gostaria de bater um papo contigo para saber se você quer fazer uma coleção para mim. Aí eu falei, isso foi tudo escrito, ela tinha escrevido, né? Acho que ela escreveu no Instagram. Aí eu achei muito estranho, eu falei assim, não, isso é golpe. Aí eu fui pesquisar a menina no LinkedIn, fiz uma pesquisa na internet e tal, e eu descobri que era verdade mesmo, né? A marca Olympia Letan é uma marca de luxo em Paris. E olha que Cara, que sensacional. Eu estou aqui só imaginando, desculpa lhe interromper, mas é porque é muito bacana ver que da sua arte e de uma experiência até em trazer personagens e falar com o público dessa maneira, surgiram tantas oportunidades de alcançar, inclusive, outras culturas, ou cruzar fronteiras mesmo, além do que você talvez tivesse a chance, se não ficasse, talvez, exposto dessa forma, em trazer essa estratégia, conversasse e dentro desse propósito da maneira como você fez. E que incrível, né? Eu já te parabenizo por esse trabalho belíssimo que você tem aí já exposto atrás de você e que tem tantos outros, mas que incrível, inclusive poder trazer a arte fora das telas, mas expondo ali, por exemplo, na capa de uma revista e conversando com o público além dos museus, das exposições, das galerias e mais ainda, né, como você é multifacetado, como você é um artista completo, até mesmo escrevendo livro, que eu já convido você para lançar em algum outro momento aqui conosco, porque é claro que a gente vai ter que falar sobre ele também, muito bacana. E eu acho que isso é o mais interessante, né? Como você está transbordando arte, mas de diversas formas, conversando com o público de diversas maneiras, e como a arte ela não se coloca numa caixinha, num limite de uma forma só, para trazer aquele público. Então, vou deixar você continuar, mas é que eu precisava dizer que eu estou achando o máximo, eu estou achando muito legal, e inclusive por conta das influências que você teve e dos outros artistas, e quanto é importante a gente estudar e conhecer outros artistas, e o quanto a gente tem gente boa de uma gama de culturas diferentes e de povos diferentes no mundo, trazendo arte de formas brilhantes, né? Eu costumo até falar que
Deus vai usando as pessoas e por isso o ser humano às vezes é capaz de fazer algo tão impressionante, porque muitas vezes nem a gente acredita que aquilo ali foi feito por alguém, porque a gente ainda limita a capacidade das pessoas e não consegue compreender quando a gente vê certas coisas que são inimagináveis, né? Mas a gente sabe que quem quer faz e torna tudo possível. Tudo é possível aquele que crê, inclusive que conhece, sabe, que é capaz. Então, parabéns já a você, Flávio, por isso. E, por favor, continue, porque a sua história é muito bacana e é muito legal ver que o México foi homenageado dessa maneira lindíssima, com uma personagem que é muito importante na história do México e muito presente aqui também, dentre a nossa cultura no Brasil, e como é importante dentro das artes plásticas, e foi uma homenagem maravilhosa, que até foi para Paris, cruzou muitas fronteiras para alcançar muita gente, muito legal. Legal. E aí, olha que curioso, né? E aí a Frida desse quadro, que é a minha Margot, né, vestida de Frida, para a exposição México que eu fiz, que foi para a capa de revista, né? E que virou capa de bolsa também. Né? Virou a estampa, capa não, virou a estampa de bolsa. Essa, na verdade, esses dois aqui. Esses dois viraram estampa. E mais um que está aqui até, daqui a pouquinho eu mostro. Posso até mostrar agora. Essa daqui também. E aí, ocorreu essa movimentação, tal, lançamos as bolsas, né? A gente assinou um contrato de 3 anos, né? De forma que eu não poderia trabalhar para outras marcas de bolsa de luxo. Eu podia trabalhar para outras marcas, mas não de bolsa de luxo, né? Naturalmente. E aí eu entrego uma coleção por ano. Vai chegar agora, no final do ano, eu vou entregar mais uma coleçãozinha para a gente lançar no ano que vem. E aí essa energia, essa movimentação aí começou, né? Internacionalmente. Você estava falando de presente, né? No sentido de coisas que a gente recebe, né? Na vida, né? Do universo, de Deus. E o meu sobrinho, Matheus Hopland Porto, que é um norueguês, ele falou assim para mim um tempo atrás, né? O artista ele fica meio assim às vezes, produz menos, tal, né? Aí meu sobrinho falou assim: olha, você está ganhando um presente de Deus. É bom que você receba ele, porque se você não receber, outra pessoa vai. Então receba esse presente e desenvolva ele, né? Isso me marcou muito. Eu sempre me lembro quando eu estou meio assim produzindo pouco, tal, né? Eu preciso me inspirar, tal, e eu me lembro dessa coisa que ele falou para mim. Aí, a partir do momento que a arte foi lá para Paris, começaram a vender até umas bolsas, tal. E aí, meio que na sequência, uma empresa de agentes de artistas lá de Nova York entraram em contato comigo. Né? É uma empresa chamada Seminole Artist Group. Eles ficam lá no Brooklyn. Eu acho que no Brooklyn, lá em Nova York. Aí eles entraram em contato comigo, tal, e querendo me representar como artista para que eu colocasse a minha arte em produtos de marcas e empresas, né? Aí ele falou, tem algum tipo de produto e indústria que você não queira trabalhar? Aí eu falei, olha, só armas e cigarro, né? Que eu não acho que não tem muito a ver. O resto, tranquilo. Mas você me consulta, tal, mas estou bem aberto a trabalhar e desenvolver um trabalho. Aí, beleza. Aí a gente assinou um contrato de 2 anos, tal, eles me representando, e aí eles me ajudando como agentes, né? E aí alguns meses depois, eu assinei um contrato que eles arrumaram para uma empresa que fica no Oriente Médio. É uma empresa de roupa
uma empresa de varejo de roupa chamada Splash. Ela fica lá no Oriente Médio e ela é vendida em 25 países no Oriente e Oriente Médio. E aí eu comecei a fazer estampa de camisa e bolsa também. Só que as bolsas, essa empresa não é uma empresa de luxo, é uma empresa de varejo, então pode. Entendeu? E aí esse trabalho foi um trabalho bacana, que começa a dar visibilidade, me ajudou a dar visibilidade também. E aí aqui continuei produzindo, participando de mais algumas outras exposições. Recentemente eu participei de uma exposição chamada Somos Todos Iguais, na Casa Portugal, a curadora Rosângela, em São Paulo. E aí aí até estou com 2 quadros aqui que foram para lá, quadros menores. Esse daqui. Esse quadro aqui eu acabei pintando também o vidro, pintei as molduras, tal. Tá? É um outro personagem que eu estou criando. Ele foi feito com aquarela, gouache, nanquim, pilô. A maioria dos meus quadros eu uso alguns elementos que estão sempre presentes, né? O coração está sempre presente. Eu coloco uns papagaiozinhos em cima do cabelo, nas pontinhas, sempre olhos grandes, né? Esse tipo de traço puxa bastante. Eu sou muito influenciado pelo Picasso, né? Nessa pegada de cores, contrastes e formas. E também foi esse daqui lá para Casa Portugal. Tá? Também dá para ver o coração bem presente, né? As minhas avezinhas lá em cima. Essa repetição de elementos me ajuda a marcar a arte e, às vezes, ajuda também no reconhecimento, né? Isso eu me lembro de quando eu andava pelas ruas do Rio de Janeiro, eu reconhecia os artistas que eu sou fã até hoje, né, que estão lá nas ruas, pelos elementos que eles repetiam também em suas artes. É uma forma de assinatura, né? Porque a gente reconhece os traços, as formas, que já é inerente àquele artista, né? Ou seja, mesmo que ele mude de estilo, você vai reconhecer alguma coisa, porque é como se você imprimisse mesmo parte da sua alma ali, né? Então a gente reconhece essa assinatura de alma, né? Mesmo que você mudasse o estilo, provavelmente você manteria, porque essa conversa com o público, né? Eu vejo que quando você cria um personagem, você também está ali entregando uma forma de personalidade que é Flávio, né? É Flávio conversando com as pessoas através daquele caminho. E quando você fala dos olhos, né, e do coração, são formas também de você mostrar que você está muito aberto, né? Aquela pessoa que está te observando, mas que ela não deixa de ser observada, ou seja, você é muito atento também ao que está ao seu redor. Eu acho que os seus personagens, eles fazem um bom espelhamento, né, também com o público, porque é uma forma do público poder, como você falou, se relacionar de fato, não só com aquela obra que ele está ali presenciando, mas ele acaba experimentando o personagem de fato, né? Ou seja, aí ele cria em cima do que você criou, porque é claro que, se tratando de um personagem, ele começa também a personalizar aquele diálogo que ele vai ter com aquela figura, ou seja, ele começa a enxergar a figura a partir do que ele vê também em si mesmo. Eu acho sensacional o traço que você faz, e eu queria saber sobre, como você falou, das influências, inclusive, de outros artistas que fizeram com que você, quando bebeu dessa fonte, conheceu outros trabalhos, e foi, claro, né, isso foi refletindo também na forma que você transpõe Flávio para o público,
E como é que você vê isso, por exemplo, nesse contato da arte com os seus filhos? Porque, claro que eles também têm uma personalidade, cada um, e uma forma de se expressar e de conversar com o que está ao seu redor, cada um de forma individualmente. O que você vê de Flávio ali, dentro desse sentido, né, de pessoas que já têm essa facilidade, até pela influência, até pela educação, de se expressar de uma melhor maneira, através das cores, das formas, através do propósito que eles colocam, porque você, dentro da questão do personagem, você cria um propósito além da imagem, além do externar naquele momento que você está sentindo, pensando, sendo, refletindo, mas é uma conversa mesmo, chamar alguém para sentar e conversar a partir de uma imagem. Eu estou achando sensacional que você, inclusive, conversa com o mundo árabe, né? E especialmente quando se fala de vestuário, de acessórios, porque é algo que, de fato, é um pouco mais diferente em relação ao Ocidente, não no quesito estética, né? Eu acho que todo mundo é sensível ao belo, é sensível ao que é humano, e consegue perceber na sua arte que você tem muito dessa sensibilidade do ser humano, das sensações humanas, das paixões humanas. Isso é muito visível dentro dos seus traços e dentro das cores, né? E isso é muito, muito impressionante, porque a gente consegue ver que você transcende o mundo ocidental para trazer atrair, né, esse olhar, inclusive de pessoas tão diferentes dentro desse nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como é o mundo árabe em relação, por exemplo, a essa forma de expressão que é a vestimenta, que não deixa de ser uma manifestação também da personalidade de cada um. Como é que você vê essa oportunidade de você ir tão além, porque você está dando volta, né, no mundo, isso é muito legal, e principalmente ver como você utiliza tão bem a sua arte a conseguir aproveitar essas oportunidades, e quando é visto, você parte para cima, você, não, vamos lá, eu quero ir, é de Nova York, é a Dubai, você está dentro, eu estou achando maravilhoso, porque tem pessoas, às vezes, que se restringem e se colocam limites, porque acham, não, eu vou só até aqui, porque eu acho que não vou conversar bem, algumas oportunidades acham que não se arriscam, né? Tem uma frase que as pessoas dizem que quem não se arrisca não está pronto para viver o extraordinário. Você é desses, Flávio, você cai de cabeça, e o que importa é perceber que o seu sobrinho tem razão, aquilo que é dado a você como dom, como talento, aquilo que vem para ser frutificado em você, você continua semeando e por todo lugar, você daqui a pouco está aí fazendo história, né? Você não tem idade, talvez, para isso, mas a gente já vê que você já vem deixando um legado, inclusive para as suas próximas gerações, porque você já faz isso também através da sua descendência. Como é que você vê isso dentro da sua casa, onde você não está mais só no seu lar? O seu lar hoje é o mundo, você está na casa das pessoas, você veste as pessoas, você está em lugares importantes de afetividade que talvez você nem tenha imaginado alcançar. Então, pois é, tem até uma coincidência, que a gente estava falando de mundo árabe e tal. Coincidentemente, eu não comentei, mas eu morei, antes de morar na Escandinávia, eu morei Você no morou em norte muitos da África. lugares, né? Ou Pois é, seja, isso é no, brilhante, morei porque no você mundo teve árabe. contato com culturas diferentes, e isso já fez com que você também ampliasse o seu radar, né? Ou seja, você não tem medo, eu acho que a palavra é essa, você não tem receio de explorar e de aventurar a sua arte em vários lugares, momentos e pessoas e povos e culturas, porque você já é um viajante, um explorador nato, né? Conta pra gente, Escandinávia, como assim? E aí, como é que você, de Noruega, Brasil, hoje Floripa, conta pra gente um pouquinho dessa história que fez com que a sua arte ficasse tão diferenciada, também nesse meio, e alcançasse tamanhas proporções.
Quando você fala dentro de casa, tal, né? Uma coisa que eu percebo é o seguinte, né? A minha filha, quando uma criança gosta quando uma criança eu tenho dois filhos, o Dante e a Agatha, um de 6 e o outro de 10. Quando duas crianças novinhas gostam da minha arte e uma pessoa de 60 anos gosta da minha arte também, eu vejo assim, opa, tem coisa aí, né? E aí, se eu fizer agora a gente junto aqui, né? Se a gente juntos analisar, talvez, esses personagens, eu vejo assim que, às vezes, né, eles têm tantos detalhes, né, são tantos detalhezinhos que eu desenho, elementos, objetos, bichinhos, e flor, e coração, e um brinco, né, um dentinho de vampiro na boca sorrindo, né? Às vezes eu coloco aquela pomba do Picasso, né, voando em algum lugar, desenho um pinguinzinho, um passarinho no canto. São tantos elementos que eu imagino o seguinte: talvez sempre vai ter um elementozinho ou dois que a pessoa vai gostar. Entendeu? Ela pode falar assim, não sei, não gostei do olho, esse olho não gostei, pô, mas eu achei bonitinho esse negocinho que você desenhou aqui, que você pintou aqui, esse risco, né? Agora eu já estou pintando, eu já estou jogando tinta no vidro, na moldura, tal, né? Os meus A filhos moldura faz adoraram. parte da sua arte, Faz né? parte, faz parte. Você inclui dentro do contexto, né? E isso é muito bacana, porque, claro, você não despreza o lugar onde a sua arte é recebida. Então, essa atenção à moldura é muito legal, porque muita gente acha que a moldura é até descartável. Você muda a hora que você quiser, você bota de acordo com a decoração da casa, do lugar, de quem for comprar, de quem for adquirir, ou dependendo da exposição do museu, quem é que vai padronizar aquilo, se for, né, um museu que vai expor obras em moldura. Mas você faz da moldura um lugar que agrega tanto dentro do contexto do seu quadro que ele é uma arte à parte para receber aquela arte, ou seja, você traz um lar para aquele personagem, né, que é criado. E é impressionante porque, olha só, eu vou dizer uma coisa a você, você sabe que essa arte ela é um prato cheio para quem faz psicanálise, psicologia, Eu acho que sim. porque, com certeza, porque são detalhes e são elementos que você traz de tantos detalhes, é tanta riqueza realmente dentro do contexto da sua tela, que sempre as pessoas, como você falou, vão enxergar com um olhar mais destacado para um elemento, e aquilo com certeza vai falar na sua trajetória como ser humano, porque são elementos que você faz com que essa conversa seja muito importante. Por isso que eu falo que quando você traz o personagem para o público, a gente vê o espelhamento imediato. O público, a pessoa que está ali, ela já não está vendo só uma tela, ela está conversando e está experimentando uma outra coisa, uma vivência mesmo, um momento com o personagem daquela tela, e aquela tela já conversa dentro dela. Eu acho que por isso ela é tão bem recebida, e por isso ela é tão procurada, inclusive para estampar elementos acessíveis, é a revista, é a bolsa, o vestuário, o que Nova York quiser fazer, desde que não seja cigarro, desde que não seja armas, mas assim, ela cabe de formas inimagináveis, porque o belo falando para o instrumento mais belo, que é o ser humano, que é o coração e a alma humana, que é a criação. Então, assim, isso é inegável nessa arte. Eu acho fenomenal. E eu acho muito incrível que os seus filhos possam já experimentar e frutificar isso. Mas eu estou, assim, achando muito legal que o mundo árabe está abraçando isso, porque eles são muito ricos em trazer para a sua cultura justamente esses detalhes de vestimentas e acessórios. Isso é muito bem pensado e muito bem valorizado dentro da cultura árabe como sociedade, né? Então, assim, não que o Ocidente não faça isso, mas eles têm uma forma de trazer isso dentro das sociedades em geral no mundo árabe, como um elemento real do caráter daquela pessoa, além só de uma forma de se vestir, como todo mundo vai fazer conforme os seus padrões morais e éticos
de comportamento de forma geral. Então, acho muito legal que isso seja abraçado dessa maneira para um artista como você, que é um cara que fala com gerações diferentes. E arte é isso, é você tocar a alma humana, então, da criança ao idoso, do mais experiente ao menos experiente no olhar da vida humana, porque, de todas as formas, é um ser humano aberto a essa conversa. E conta pra gente como é que é você tocar pessoas dessa maneira, de todas as idades, de todos os meios culturais, enfim, de lugares diferentes e vivências próprias diferentes. Como é que é você poder ver isso através dos seus filhos de forma tão natural, acontecendo também com eles? Conta essas experiências, porque assim, cara, olha só, eu vou ter que fazer com você uma entrevista só desses momentos viagem, porque porque você morou em lugares, então assim, é um outro olhar também para aquela sociedade. Conta pra gente isso, cara. Eu já estou aqui, eu já marquei com você nova entrevista para o livro, que eu não vou perder. Maravilha. Então, esse lance das idades foi uma coisa que me marcou bastante, me tocou assim, né? Falei, pô, o mais velho e o mais novinho estão gostando, né? A bolsa de luxo e a camisa e bolsa de varejo, Paris e Oriente Médio e Oriente, né? Eu falei, bom, uma coisa aí eu acho que ajuda muito quando eu vou desenvolver uma arte, na arte não tem muito planejamento. Aí sai do coração mesmo, entendeu? O que eu estou desenhando lá, às vezes que eu tentei planejar a pintura, né, o traço, o mix de técnicas que eu uso, tal. Quando eu comecei a planejar, eu comecei a dar uma engatada, né? E aí eu paro e não funciona. Quando eu solto, não importa, às vezes eu faço muito rápido até uma arte dessas, e aí eu olho e falo, pô, me tocou, entendeu? Por quê? Porque aí eu acho que vem lá de dentro, né? É Vem lá visceral, né? O artista visceral, né? realmente faz com toda o seu sentimento. Vai até o do coração a bilis, né? Eu acho que o que as pessoas precisam entender assim, que uma coisa é você ter um propósito. Outra coisa é você ter um objetivo comercial, ou seja, a sua arte ela teve esse apelo dentro de um mercado para se tornar, né, artigos a serem utilizados por pessoas como produto, mas você não faz a sua arte como produto, ou seja, ela é admirada a ponto de querer grandes marcas fazerem dela um artigo em que as pessoas vão ter alcance de maneira mais facilitada também dentro daquele universo pessoal delas, mas você faz a arte pela arte, ou seja, o artista que se derrama naquele lugar e que é visceral, assim, com todas as suas paixões, com todas as suas sensações, e não para fazer eu vou fazer esse pedido aqui para esse mercado tal, para virar um produto X, para vender dessa maneira. Ou seja, isso já não é arte, não. né? E assim, isso aí tira um peso de mim. Eu não me cobro tanto, né? Porque eu sou um artista, né? Nesse momento, né? Quando eu era designer gráfico, eu entregava e desenvolvia projetos de design, era completamente diferente. Era para uma indústria, eu era brifado para entregar o que aquele mercado necessitava, etc. Completamente diferente. Existe uma pressão em cima disso. Aí, como artista, eu faço o que eu quero, né? E é assim que eu fico feliz. Porque se começar muita pressão, eu não vou ficar feliz. E aí não vai sair Aí coisas mata felizes a alma do também, né? artista, né? Né? Uma coisa E aí, como você falou, o profissional era o publicitário, era a pessoa que estava atuando ali dentro do marketing, designer gráfico, que tem ali realmente um objetivo totalmente diferente, que é comercial, que é profissional, dentro de outra carreira. Agora, o artista, ele é a arte.
Ele só está se expressando através dela, mas ele é arte, ou seja, ele não é o produto e nem é um produto e nem vai estar atendendo a nenhum mercado, a não ser a si mesmo, de uma maneira, né? E ele vai conversar com as pessoas dessa maneira. E isso é muito legal, porque você sabe diferenciar muito bem essas duas personas, Flávio, né? Eu meio que separo. Às vezes eu até chamo o artista de um nome e eu de outro, entendeu? É curioso também para um psicólogo, né? Não, Seria total, eu interessante acho a que análise. seria muito legal. Ó, já deixo essa dica para você estar no seu consultório, Vamos porque fazer, né? vai chamar atenção. E aí uma coisa vai levando a outra, né? E aí o que eu percebi também, né? Que é muito interessante, né? Que está acontecendo para mim, né? O que tem me ajudado muito, né? No final das contas, são as conexões humanas, né? A gente precisa se conectar e aí a gente vai vendo que as pessoas querem ajudar por livre e espontânea vontade, entendeu? Pô, eu vou te ajudar aqui, eu vou te colocar ali, vem aqui, por que você não faz isso? Por que você não... Vou te dar uma dica, né? E aí essas conexões humanas, né, assim, foi muito maravilhoso, foi muito puro, nunca ninguém me pediu nada, não esperou nada de mim como artista, né, e sempre me ajudaram, né? Então isso eu vejo assim, eu falei, caramba, como artista, essas conexões humanas estão fluindo de uma forma muito mágica, sabe? É muito incrível, né? Ter conhecido o Péricles, né? Isso é uma conexão humana. Ele está me ajudando, né? Entre outras pessoas, o dono da revista, a Cris Ribeiro, né? A diretora de criação, a Nádia das bolsas, etc., os agentes, né? E aí, por conta da bolsa de Paris, que chama um pouquinho mais de atenção, tal, né? Saiu um artigo na revista Vogue, de moda, né? Uau, Flávio, que isso! É, é, Olha, aplaudindo de pé! maneiro, Fala pra maneiro. gente isso! Legal. Como é que foi? E, então, é, a, a assessora de imprensa da Olímpia Letã falou, Flávio, você... Ela não fez para mim, que ela falou assim, eu faço aqui na França, mas no Brasil eu não faço. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, mas você deve fazer um releasezinho seu, né? Uma vez que você está fazendo estampa de bolsa de luxo e envolve moda, tal, né? Você tem que compartilhar isso com o mundo da moda, os veículos de comunicação, tal. Eu falei, eu que trabalho com marketing há tanto tempo, falei assim, óbvio, né? Legal, né? E aí eu montei um release com uma amiga minha que é assessora de imprensa até, uma amiga e colega, a Karen Cunha. A gente montou junto um release e tal, e aí começamos a distribuir, e aí a Vogue absorveu e soltou um artigo. Tá até nas minhas mídias sociais, e uma das fotos também que eu te mandei, eu fiquei super legal, porque a Vogue era uma revista que é uma revista, né? Que é uma revista bacana e tal. Aí eu fiquei muito feliz pelas bolsas, né? Pela arte que estava aparecendo. Eu falei, pô, que bom que mais pessoas vão ver. Espero que eles gostem e tal. Olha, eu vou Então isso. aproveitar que você até comentou sobre essas redes sociais, porque a gente já está terminando a nossa entrevista em razão do tempo mesmo, né, até da nossa atividade, que é em prol da Feira do Livro, a Confederação Internacional do Livro. Vou pedir para você já colocar as suas redes sociais aqui para as pessoas conhecerem, para que todo mundo continue acompanhando você, quem já acompanha, e já saiba um pouquinho mais, inclusive, sobre o que a gente conversou aqui na entrevista, e já pesquise, já vá lá para saber sobre tudo que você falou aqui, e especialmente para aqueles que não conhecem ainda, e que venham a conhecer, e que venham a saber quem é Flávio Porto através da sua arte, do seu trabalho brilhante. Então, bota para a gente como é que as pessoas conseguem alcançar Flávio Porto Jackson, É, Jackson Flávio, é, Jackson Porto, é, vou retomar, eu tô Jackson na. Porto. Eu tô no Instagram, né? Então o meu perfil é jacksonarte.br, tá? Eu peço desculpas porque eu não tenho muitas artes mais comigo. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu gostaria até de ter mais, né, para eu poder mostrar mais coisas, mas realmente as minhas artes elas estão lá no meu perfil, porque todas eu já vendi, já doei, já foi para leilão, tal, e algumas só que eu mantive.
Que bom também, né? Porque a minha esposa ia reclamar que não tem onde botar tudo isso, né? E aí, mas lá no meu perfil tem quase todas, né? E aí mostra a trajetória, tem um conteúdo legal lá. Espero que vocês gostem. Maravilha. Então, olha, eu gostaria muito de agradecer a você, Flávio, porque, infelizmente, esse nosso tempo é curtinho, mas eu fico muito feliz da sua participação e, com certeza, não vai ser única, né? Porque a gente tem muito assunto para a gente poder Legal. falar, para a gente poder discorrer, e, inclusive, muita coisa bacana para a gente trazer já em 2026. Então, pode contar que vai ter Jackson Porto aqui, vai ter Flávio Porto aqui, vai ter muito de Flávio Porto e de Jackson Porto aqui numa só voz, para que a gente possa continuar falando com pessoas que representam tantas vozes pelo mundo, unindo naqueles que principalmente não são ouvidos, mas que com certeza se fazem ouvidos através da sua arte, por isso ela identifica tão bem com o ser humano. Flávio, gostaria de agradecer muito a você e com certeza a gente se verá em breve. Beleza, Sabrina, muito obrigado aí pelo espaço, pelo tempo, pela sua simpatia e conhecimento. Nos vemos em breve, então. Tá? Fiquei muito feliz, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, até a próxima.